Você sabe o que é o biomimetismo? Faz ideia dos benefícios que esse ramo de desenvolvimento já trouxe e pode continuar trazendo à nossa sociedade? Nesse vídeo será explicado o que é esse campo de estudo e como ele pode ser usado na genética, e quais respostas ele pode nos ajudar a conseguir. Fique ligado! O biomimetismo é uma área relativamente nova na ciência, que tem como base usar a natureza e os sistemas naturais como inspiração para solucionar problemas da sociedade. A forma de organização da sociedade humana está em desequilíbrio, em vários sentidos, seja para construirmos nossas casas, para produzir nossos produtos, plantar nossos alimentos e viver nossas vidas em geral. Nós frequentemente acabamos de algum modo prejudicando a natureza e outros indivíduos de maneira drástica, e esses prejuízos, não raramente, também afetam a nós mesmos. No entanto, as coisas não correm assim na natureza. Os sistemas vivos ficam em equilíbrio dinâmico, não existem desperdícios e uma população raramente sai em extremo prejuízo por causa da outra. Por esse motivo, os elementos do meio ambiente estão sendo cada vez mais usados como base da produção de ideias que busquem a resolução de problemas na atualidade. Essa busca mostra uma intenção de estabelecermos sistemas e relações mais harmônicas e sustentáveis na forma como a nossa sociedade se estabelece. Se pararmos para pensar, a natureza tem se desenvolvido e se aprimorado desde pelo menos 3 bilhões e 8 milhões de anos atrás. Enquanto nós, seres humanos, surgimos nesse planeta há cerca de 1,5 milhões de anos. Sendo assim, a natureza já teve muito tempo para aprimorar seus mecanismos e deve ser vista como um exemplo. Tendo essa perspectiva, em vez de usar organismos em função do ser humano e das necessidades que colocamos sobre a nossa sociedade, a biomimética busca se inspirar nas relações naturais à nossa volta e aplicar esses princípios nas nossas criações de vidas, construindo tecnologias inovadoras, sustentáveis e que não causam danos ao meio ambiente e aos seres vivos que ele abriga. Os testes com animais são experimentos feitos em cobaias animais para determinar se substâncias em desenvolvimento são ou não seguras para o uso dos seres humanos. Essas substâncias vão desde drogas e vacinas até produtos menos essenciais, como, por exemplo, os cosméticos. As cobaias usadas são escolhidas de acordo com critérios específicos, pois estas devem ter respostas sistêmicas semelhantes às nossas. Os animais que são mais comumente usados para a realização dos testes são coelhos, porquinhos da Índia, camundongos e macacos. Porém, em alguns casos, também ocorre a utilização de cães e até mesmo porcos. Os procedimentos realizados durante os testes são muito invasivos, causando um grande estresse ao animal. Eles ficam presos em aparelhos e são segurados contra sua vontade. Algumas das consequências para os animais são os danos nos olhos, podendo até mesmo resultar em cegueira, deterioração do aparelho auditivo, queimaduras na pele e, eventualmente, até mesmo a sua morte. E as respostas dos testes, na maioria das vezes, não têm grande utilidade para os humanos. Segundo a FDA, Agência Reguladora de Remédios nos Estados Unidos, 90% das drogas que tiveram resultados positivos em animais falham em humanos. Isso acontece pois, mesmo que os animais escolhidos tenham respostas sistêmicas semelhantes às nossas, os cientistas não conseguem prever os efeitos que estas substâncias terão em pessoas. Por esse motivo, atualmente, esses tipos de procedimentos têm chamado a atenção da população e causado grande polêmica, e começou a surgir um movimento ao redor do mundo procurando reavaliar a utilização de animais neste tipo de pesquisa, exigindo e estimulando a busca por alternativas que possam reduzir ou até mesmo extinguir a realização de experimentações em animais. A mimetização de células de tecidos vivos que se comportassem da mesma forma como os nossos próprios poderia poupar a vida e o sofrimento de milhares de seres vivos, além de promover nossa segurança ao utilizar cosméticos e remédios testados em tecidos artificiais idênticos aos dos humanos, que sendo assim não apresentariam os riscos de manifestar respostas diferentes das nossas. Mas onde entra o biomimetismo para concretizar esta função? Bem, as nossas células são controladas por seu material genético, mais especificamente, seus genes. Todos e cada um de nossos genes possuem informações que se traduzem na produção de uma proteína específica, e de toda e qualquer função exercida no nosso corpo possui por trás uma ou um conjunto de proteínas exercendo essa tal função, compondo assim o sistema funcional que é o corpo humano.
Por mais macro que seja a função observada, como a contração de um músculo inteiro, ela sempre pode ser reduzida a um conjunto de funções micro, executadas por proteínas que foram produzidas no interior das células, porque estavam codificadas em nossos genes, o que significa que até a manifestação de qualquer reação adversa a uma substância é promovida por proteínas que começam a ser produzidas dependendo do estímulo que colocarmos no sistema corpo. Isso significa que se nós conseguirmos mimetizar células artificialmente, isto é, reproduzir o comportamento das células em ativar a produção das mesmas proteínas que a célula viva produz em reação a determinados estímulos, poderemos criar células artificiais. E sendo um conjunto de células especializadas, um tecido, poderemos criar tecidos artificiais que nos mostram exatamente como, por exemplo, uma pele humana iria reagir a um estímulo específico, como a aplicação de uma pomada em desenvolvimento ou a escovação dental, como alguns cientistas estão tentando fazer. Essa prótese poderia ser feita de um tecido mimetizado a partir do paciente que irá usá-la, e então se comportar exatamente como a própria gengiva dele, sem causar irritações, por exemplo. Nesse cenário, não precisaríamos mais de análises incertas sobre um produto baseadas em como um animal completamente diferente de nós reagiu a ele. O uso de animais no desenvolvimento de produtos tópicos se tornaria basicamente obsoleto, pois qualquer aplicação seria simulada nos tecidos sintéticos que mimetizam o comportamento dos tecidos humanos. Então, podemos concluir que o biomimetismo é uma área promissora da ciência em que devemos continuar investindo, visto que ela nos ajudaria a fazer avanços, seja no campo da saúde, indústria de cosméticos ou em outras aplicações, de modo ético e sustentável. E isso significa que não causaríamos dor a nenhum ser vivo para produzir algo voltado para nós, humanos. Essa área, se desenvolvida corretamente, poderia contribuir para uma grande diminuição da quantidade de procedimentos e testes dolorosos executados em animais. Além disso, os produtos confeccionados pela indústria cosmética e farmacêutica seriam cada vez mais exatos, ou seja, aquilo determinado em laboratório sobre efeitos colaterais ou modos de funcionamento estaria mais próximo dos resultados observados na aplicação final de uma substância na pele humana e, como consequência disso, itens seriam fabricados e estudados de forma mais acelerada, já que a precisão de biotecidos evitaria possíveis imprevistos.